um novo tempo, que é um tempo de batalhas, né, espirituais, onde a igreja vai ser perseguida, resistida, e somente os remanescentes vão prevalecer, vão conseguir suportar, né, vamos dizer assim, a pressão que o mundo em geral vai fazer sobre a igreja. Você é a igreja de Cristo, não se esqueça disso, não pensa que a pressão é sobre o CNPJ, né? Que isso é mais fácil, mas é sobre a igreja que é você, que virá para tentar, na verdade, tirar você da posição que você escolheu, né? A sua posição foi ficar em Cristo, permanecer em Cristo, né? E é essa grande o governo do inimigo para tentarmos afastar da nossa posição de fé, né? Então vamos lá ver, em 2 Coríntios 10:4 está dizendo, repete comigo, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos falsas ideias. Que armas de Deus que foi nos dadas são essas, irmãos? Eu quero que você ouça o que o Espírito trouxe. Ele disse as suas armas que Deus te deu, primeiro foi o que? Os princípios da palavra de Deus. Repete comigo, princípios da palavra de Deus. Agora, a graça de Cristo Jesus também foi te dada como arma. Aleluia. Então isso veio de Deus, não veio dos homens. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então a palavra que foi escrita, trazendo princípios daquilo que Deus pensa sobre toda a sua forma de viver, veio de Deus. Por isso que ele disse, não veio dos homens, veio de Deus. Então a primeira arma que você tem é a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E segundo, a graça que foi revelada em Cristo Jesus. Jesus veio para te dar a condição de permanecer na presença de Deus. Então, se há três coisas que tem várias armas. O amor é uma arma poderosa, o perdão é uma arma poderosa em Deus, mas a graça, mas existem três coisas que eu resumi como algo importante na sua vida espiritual, que você não pode esquecer. Porque se você se afastar da palavra de Deus, alguém dizer para você, siga este livro, siga este profeta, você não precisa mais entender a palavra de Deus, é engano. Porque a palavra de Deus é o princípio, e não precisa ninguém distorcer ela, basta você ler. Você vai entender o que está escrito ali, o que ele ensina sobre como praticar, sobre o que é o amor, sobre o que é misericórdia, sobre o que é perdão, sobre o que Deus gosta, não matarás, não roubarás, todos os princípios para se viver na sociedade. Como também a graça que Cristo revelou, isso também você não pode faltar na sua vida, na sua alma, não pode. Você tem que ter convicção da graça de Cristo na sua vida, irmãos. Então tem uma batalha espiritual que se travou nos últimos tempos, que é os tempos de hoje, de uma geração muito mais complicada hoje, cheia de perturbações, de questionamento das coisas de Deus, que vai vir para ser, você tem que ter convicção da graça de Cristo na sua vida. O que é a graça de Cristo? Nós já falamos sobre isso. Não é só apenas tive fé e vou para o céu, mas ele trouxe redenção, ele trouxe remissão, reconciliação, né? Ele trouxe para nós três coisas importantes: redenção, remissão e reconciliação. E depois ele trouxe o que mesmo? Restauração. E depois o que mais, né? Restauração só, né? É isso? Então, a redenção, remissão, reconciliação e restauração. Né? São as quatro. Que é a reconciliação. Então, são quatro itens que resume a graça. Quando você declara tudo isso, Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tudo posso. Isso são palavras que estão resumindo a graça. Elas estão dizendo para você, Deus está com você. Nenhuma condenação, Jesus já te perdoou. É a graça que ele está proferindo no nosso lema de guerra, que ele declara a palavra de bênção sobre a nossa saída, a nossa entrada, quando sai da oração, abençoa a nossa vida durante a semana. Então, a graça não pode ser esquecida, você tem que ter essa condição, ninguém pode roubar, mas Jesus já me perdoou.
Quando eu me arrependo, quando eu renuncio, quando eu vivo uma vida de renúncia e de arrependimento, eu estou no caminho da cruz. E o caminho da cruz me leva até a graça, não me leva até a lei para ser condenado, me leva até a graça. Então a graça me perdoou, Jesus me perdoou, Jesus me dá sempre condição de retomar a minha vida. Então é só uma arma poderosa. Porque o que Satanás quer colocar sobre você? Culpa, colocar que você não é digno, quer tentar pôr dúvida sobre a aceitação de Deus ao seu respeito. Então isso é uma arma poderosa. Quem tem convicção do que a graça representa, Satanás não aguenta ele. O inimigo não consegue tirar da posição dele de fé. Porque o que o inimigo quer tirar é da posição de fé em Cristo Jesus. Ele não consegue. E por último, o que o Senhor disse é o batismo com o Espírito Santo. Então nós temos que clamar pelo Espírito Santo, pedir para que ele venha sobre nós, habitar em nós e permanecer em nós. A presença do Espírito, porque foi o que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei a vocês o meu Espírito. Então, se há 3 armas poderosas, que a Bíblia é cheia de armas, ela te dá muitas munições, muitas armas sobre coisas que você precisa fazer, que você precisa crer, para que você destrua as obras do diabo. Mas essas 3 é fundamental, uma forma de resumir, né, na sua questão, na sua vida, né, de armas em Deus. É você estar firmado, primeiramente, né, estar firmado numa vida diante de Deus, na palavra de Deus, segundo na graça, e terceiro, cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E só assim você vai conseguir apagar o sofisma, as falsas ideias do diabo. O inimigo continua fazendo da mesma forma, não é diferente. Agora eu pergunto, por que a nossa batalha ela é espiritual? Pessoal, o que diz em Efésios 6, 12? Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, e sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes do mundo de trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade e das regiões celestes ou celestiais, né? Quer dizer, por que a nossa batalha é espiritual? Porque ele está dizendo, onde começa a nossa batalha? Por que é espiritual? Porque ele diz que a nossa batalha não é contra a carne, a nossa batalha é contra forças espirituais. Porque a nossa batalha é invisível, desde o princípio. A nossa batalha começa aqui no que é espiritual. Nós, como seres humanos, espírito, alma e espírito, somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Então fomos criados primeiro espirituais. Então a batalha já se travou lá dentro. O que é a alma? É um ser inteligente, espiritual. A inteligência espiritual, Deus deu um ser dentro desse corpo físico que raciocina, que pensa, que tem própria inteligência para conseguir pensar, conseguir sentir e conseguir desejar. Então, a batalha é espiritual, ela é espiritual e não de carnais, porque ela começou no que é espiritual. Deus nos fez primeiro espiritual. Então a batalha já está travada no que é espiritual. E Efésios diz: a sua luta não é contra o que é aparente, a sua luta é contra o que é espiritual, porque foi lá no Éden que começou a batalha. E a batalha começou onde? Na mente, na nossa alma. Quando a Bíblia fala de mente e de coração, às vezes, ela se refere também à alma apenas. Porque a alma é onde está estabelecido o pensamento, os sentimentos e o desejo. Mas às vezes ela se refere à alma como mente, resumindo essas 3 coisas. Então, é na nossa alma que se trava a batalha. É a começar das portas da nossa alma, que é a nossa mente, que é o nosso sentir, que é os nossos sentimentos, é sentir, e os nossos desejos. É ali que começa a nossa batalha. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto, estou resumindo, irmão, para que vocês memorizem bem isso. Chamamos de memória inconsciente e consciente um conjunto de portas abertas para o bem ou para o mal, ou de fortalezas, um lugar de memórias, de defesas e ataques. Então essa alma tem fortaleza. O que é uma fortaleza? É onde a gente reúne pensamentos, onde a gente reúne sentimentos e onde a gente reúne o desejo sobre uma questão. Então eu penso em algo, defino ele como bom ou não e desejo, passo a despertar a vontade de fazer aquilo. Então o que guardei dentro do meu inconsciente, que a gente chama fortaleza, é um lugar onde a gente guarda a memória. A gente guarda lá na nossa alma, ela tem uma capacidade de memorizar as coisas que nós decidimos e resolvemos acreditar ou fazer. Então nós desejamos, está guardado,
já está registrado lá. Por isso Jesus disse que o desejo já é um princípio do pecado. Porque a pessoa, quando ela pensa e sente, ela tem vontade de fazer aquilo, não precisa nem ela fazer. Ali já começa o princípio do pecado, do que ela quer fazer. Porque começa no que é invisível. Então a fortaleza da mente, da alma, a fortaleza é os pensamentos, os sentimentos que você tem e os desejos, que se guardam de alguma forma no teu inconsciente ou no teu consciente, que ficam ali aflorando. E você vai ter que aprender a lidar, porque a sua batalha começa primeiro no que é espiritual. Então você vai ter que lidar primeiro o que é espiritual, então é aqui dentro que você tem que começar a prestar atenção. Eu quero dizer que as pessoas ficam preocupadas com macumba, ficam preocupadas com os feiticeiros, ficam preocupadas com a nova era, preocupadas com não sei o quê, e esquecem de se preocupar com o que eu tenho pensado, com o que eu tenho sentido, com o que eu tenho desejado. E administrar isso dentro de você, fazer com que essas fortalezas não fiquem resistindo. Porque quando a gente guarda uma fortaleza do mal, vamos dizer assim, que é uma consciência do mal, que resiste às armas de Deus, os princípios da palavra de Deus, você vai começar a ter problemas na sua vida espiritual, porque você vai começar a fazer as coisas que não agradam a Deus, que te conduzem para uma perda de comunhão com Deus, e o que te afasta de Deus te faz perder a guerra, porque só tem uma coisa que nos faz vencer essa guerra espiritual, é Jesus, é a presença do Espírito Santo em nós, e permanecer no Espírito é analisar os pensamentos todos os dias, é procurar pensar, não, o que eu estou pensando sobre isso, o que isso está produzindo, o que isso quer produzir, como eu estou me sentindo com esse pensamento. Há um pensamento que esse sentimento não é bom, então já começa a rejeitar ou renunciar a isso. É aqui que começa a batalha da sua vida espiritual, é dentro da sua mente, aprendendo a lidar com seus pensamentos. Não é tão difícil não, irmão. Vem o pensamento, o sangue de Jesus tem poder, isso não é bom. Esse pensamento não vai, desce no carro e bate nesse cara. Esse pensamento não é bom. Eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Então a gente começa rejeitando o pensamento. Isso que eu quero dizer para o cara. Pega, identifica o pensamento, rejeita. Não é um pensamento do bem, não é algo que está ali formado, uma fortaleza. Porque quando você pensa em bater alguém, você já criou um pensamento sobre ela, um sentido sobre ela e um desejo de fazer algo com ela. É muito rápido isso. Você tem que dizer em nome de Deus, eu rejeito. Eu não preciso desse pensamento. Porque se você deixar esse pensamento continuar vindo, ainda eu pego ele, ainda eu pego ela, você vai alimentar o sentir, porque o sentir vai ser de raiva, de vingança, e vai alimentar uma vontade de fazer aquilo. E essa vontade já começou ali o princípio de uma contaminação espiritual, onde o inimigo vai começar a encontrar oportunidade para manipular você, até mesmo induzir você a fazer aquilo. Ele vai perceber na sua forma de se comportar que você está se afastando de Deus. É como se sua luz estivesse se apagando. E à medida que eu começo a me alimentar só de coisas negativas, de coisas ruins, de pensamentos ruins, Jesus disse que os olhos é a lamparina, a mente é a luz do corpo. E se a nossa vida está cheia de ódio, cheia de raiva, todo o nosso corpo vai demonstrar isso. A nossa vida espiritual será bem perceptível. As pessoas vão perceber e o diabo também vai perceber. Então comece a te conduzir nessa batalha espiritual, não mais como antes a batalha espiritual, de sessão de descarrego, né? Sai demônio, sai diabo. Não, a batalha espiritual é isso aqui, já começa aqui, irmão, na mente. Se prepare dentro de você para lidar com seus pensamentos, sentir e desejo, e você vai começar a ter mais êxito na sua vida espiritual. Não se preocupe tanto com os demônios, como você deve se preocupar com o que está se produzindo dentro de você, em saber lidar com isso. Isso vai te ajudar a ficar bem, porque o pensamento mal vem para te derrubar, e você vai dizer, não, você não vai conseguir, não, tudo posso naquele que me fortalece. O pensamento correto é esse nessa situação, e é isso que eu vou pensar, e é isso que eu desejar. Deus vai fazer, eu vou orar por isso, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer quando você resiste. Você se põe num posicionamento ideal para Deus poder manifestar o poder dele. Amém? Então o que chamamos de fortaleza é quando você junta o pensamento, o sentir e o desejo num lugar para produzir o bem ou o mal, seria a fortaleza. E a fortaleza ela vem para resistir ou ela vem para se defender. E às vezes você guarda sentimentos por defesa, e ali está o ódio, está a raiva. Então você tem que guardar, não é o ódio, você tem que guardar
sentimentos corretos, que agradam a Deus. É o amor, o perdão, é quando lembrar da pessoa que te magoou e você dizer, não, já resolvi isso aí, eu perdoei ela. O pensamento vem sobre ela, não, já está perdoado. Não preciso mais ter raiva dessa pessoa. Quando você já interrompe o pensamento, rejeita ele, você está impedindo com que o sentir comece a ser produzido dentro de você. No pensamento, eu pensei na pessoa, ela fez isso, segunda-feira eu vou conversar com ela, e você diz, não, já perdoei ela. Não preciso mais segunda-feira conversar com ela. Quando você declara isso, parece estar falando sozinho, mas não tem problema, pode falar sozinho mesmo. Aí eu já declarei que eu não vou mais cobrar ela. Está resolvido, eu quero paz com ela, então não vou mais fazer isso. Está rejeitado esse pensamento. O seu sentir vai ficar melhor. Você vai ficar mais em paz para não produzir desejos que, de vez de armar em Deus, vai te desarmar. De vez de fazer espiritualmente preparado para vencer a batalha, seja ela qual for a área da sua vida, ela vai te enfraquecer. Então use as fortalezas do bem. As fortalezas do bem é guardar informações que principalmente fortaleçam a sua fé, a sua comunhão com Deus. O resto é conversa do diabo. É conversa dos homens e do diabo, vou dizer assim. Porque os homens também resistem à palavra de Deus, os espíritos humanos. Então você tem que estar firme. Então guarde bem o que eu estou dizendo, porque talvez não pode falar, vai demorar para falar sobre isso. Mas Deus está nos alertando para preparar o que está dentro primeiro, para a gente começar a ir para fora, para fazer o que tem que ser feito, né? Então vamos falar aqui do primeiro posicionamento, que o Senhor disse, que são para vigiar, né? Vigie as portas da sua alma, Mateus 15, 19, está dizendo, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos, blasfemos. Então veja só, primeiro ele diz, do coração procedem os maus pensamentos. Pensamentos são o quê? Fontes de ideias, início de uma ideia. Aí ele diz depois sobre homicídios, adultérios, prostituição, etc. Atos praticados ou que vão ser praticados, que está ligado mais ao desejo, porque ele está tratando de dentro do coração do homem, está tratando da alma. Então ele diz, vigie as portas da sua alma. Quais são as portas da sua alma? Repete comigo, pensamento. Sentir e desejo. Preste bem atenção nessas portas. A fonte dessas portas é o ver, o ouvir e o sentir. O que é fonte que eu digo? É onde entra a informação. Então preste atenção no que você está vendo, no que você está ouvindo e no que você está sentindo em relação ao que você está ali naquele momento vivenciando. Comece a prestar atenção. Então se isso está produzindo uma sensação ruim, ou algo que vai te levar a fazer algo que desagrada a Deus ou contra a palavra de Deus, diga não. Não, diabo, não vou fazer. Não só o diabo, não pensamento. Eu não vou dar continuidade a esse tipo de, a essa ideia que você está me dando. Eu vou me afastar disso. Então você está fechando a porta. As fontes de informações não são várias. Hoje multiplicou. Na internet, nos canais de comunicação, multiplicou, triplicou. Então, para contaminar você, existem várias fontes, assim como para abençoar, mas existe mais fontes para te contaminar espiritualmente do que para te purificar, trazer boas informações. Então, vigie os seus pensamentos, comece a preparar para a batalha espiritual. Não é jejuando e orando só para repreender demônio, que essa parte é a mais fácil, porque o nome de Jesus já resolve isso, o sangue de Jesus já resolveu isso. Agora, dentro de você, um posicionamento da sua alma. Então, comece a tomar o primeiro posicionamento. Eu tenho, repete comigo, eu tenho de vigiar as portas da minha alma, que são os meus pensamentos, o meu sentir e o meu desejo. Amém. E as fontes, repete, eu preciso prestar atenção nas fontes de informação que eu tenho recebido. Amém. Aí eu vou falar para você dos gatilhos. Quais são os gatilhos? São os estímulos do prazer, do alívio e da recompensa. Eu estou usando esse resumo da psiquiatria, até da psicanálise, até, para você entender mais ou menos os gatilhos. São todas as formas que vêm contribuir para o pensamento, para o seu sentir ser despertado. Então gatilho, quando eu pego um pensamento, por exemplo, tem um carro, é bom, né? Mas aquele carro, sei lá, um BMW, parece ser mais bonito que todos.
Então eu começo a ter um desejo, um prazer de ter aquilo. Quando eu tenho um prazer com aquilo, provavelmente eu vou andar em direção àquilo. Aquilo é gatilho para me fazer acreditar naquilo ou ir em direção àquilo. Então quando a gente fala gatilho, é como um ferrolho. Eu recebo a informação na minha mente, então há uma aceitação ou não do pensamento. Se você não identificar logo de início, esse pensamento não é bom, não agrada a Deus, eu rejeito, ele vai entrar como aceito. É como algo que é jogado no seu computador, quando fala no link do seu celular, né? Não toque nesse link, tocou no link, aceitou. Aceitou, baixou na sua memória. Então eu aceitei, a partir do momento que uma ideia vem, eu falo, não tem problema, isso é normal, faz parte da minha vida, do dia a dia. Você está aceitando. Quando você aceita, é como se você estivesse fazendo um download, né, de uma certa forma. Você está pondo para dentro. E ali vai gerar um sentir. E qual vai ser o gatilho para gerar o desejo? O sentir é um gatilho para gerar uma vontade. Eu começo a ver aquilo como prazeroso. E nem me importar mais se aquilo pode prejudicar alguém ou não. Aí você começa a desejar aquilo. Então o gatilho é estímulo para você começar a ter vontade de algo. Então preste bem atenção. As fontes vêm de informação. Você tem que procurar identificar e dizer, é bom, agrada a Deus, não agrada, é bom ou ruim isso para a minha vida, e dizer, não, eu rejeito. E depois que ele entra, ele vai gerar um sentir. O sentir é o sentir dos pensamentos. Como você vai analisar aquilo? Prazeroso, alívio, é recompensa, isso vai me dar recompensa, não importa, então é só dessa vez, né? É igual o cara foi honesto a vida inteira, mas surge uma oportunidade de desviar R$1 milhão, né? Né, Eduardo? Aí ele fala assim, é só dessa vez, né? Dessa vez, acabou a sua dignidade, irmão. Você vai ter que apagar, começar do zero de novo, porque a sua história acabou ali da sua dignidade. Porque você mexeu em algo, R$1 que você desviou, ali acaba a dignidade. Então a gente tem que pensar, peraí, aqui não, isso aqui não é digno, não é verdadeiro, não é bom, não é certo. Então se afasta, diga não, eu rejeito, eu não preciso disso. E você vai estar impedindo com que você ache que a recompensa, que eu digo que é o gatilho, né? Você, a recompensa, o sentir recompensado por aquilo vale a pena. Porque se você aceitar o pensamento e achar que aquilo vale a pena, ou sentir que aquilo vai valer a pena, vai me dar prazer, você vai gerar uma vontade. E a vontade já começa o princípio das atitudes, é o princípio da atitude, é um passo para fazer acontecer aquilo. E Jesus já classificou que quando o desejo já é gerado no coração do homem, na alma, ele já está pecando. Porque já há uma predisposição para fazer aquilo. Está dando para entender? Então preste bem atenção, você está aprendendo sobre batalha espiritual, talvez de uma forma diferente. Porque primeiro está pronto aqui dentro para lutar. Para depois querer se pôr diante de sei lá, de feiticeiro, não sei o que lá. Essas partes é mais fácil, né? Quem liberta é Jesus. O nome de Jesus é que liberta. Você vai de demônio, você tem que sair, não é por causa de mim, não, é por causa do nome de Jesus. Você vai sair, pronto, acabou. Ele tem que sair. Mas quando se trata de vida com Deus, você tem que estar pronto, porque senão você vai ser enganado pelo diabo. E você vai ser impedido e destruído. E você vai perder a guerra não porque os outros estão cativos. Você vai perder a guerra porque você vai se tornar um cativo nessa guerra. Amém? Então preste atenção nas portas. Primeiro posicionamento. Preste atenção. Vigie as portas da sua alma. Qual é as portas da sua alma? Pensamento, sentir e desejo. A fonte, as informações, o gatilho, o prazer, o alívio. Preste atenção. Comece. O segundo posicionamento. Cuide dos seus pensamentos. Algo que disse Paulo sobre o pensamento, cuidar do pensamento, filtrar ele, eu quero dizer. Filtre os seus pensamentos. Abra lá em Filipenses 4:8, o que ele está dizendo lá? E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero lhe dizer mais uma coisa: firmem os seus pensamentos. Repete comigo: firmem os seus pensamentos. Firme, meu irmão, esteja com ele diante dos seus olhos. Diante daquilo que você está pegando a informação, para que isso serve? Se é para produzir a bênção ou a maldição? Firmar, se esse pensamento é bom, esteja firme nele, fique fixo nele. Mas se é para o mal, descarte esse pensamento, não serve. Então ele disse o que? Firme o seu pensamento naquilo que é o que? Vamos continuar lendo, diz, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é direito, naquilo que é
pense nas coisas que sejam de puras, agradáveis e detenham nas coisas excelentes. Pense em coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Eu não vou nem assim explicar muito sobre essas passagens, mas já dá para entender bem claro sobre a questão. Pense no que é verdadeiro, é a primeira arma. O primeiro pensamento que você tem que ver se é mentira ou se é verdade. Se está contradizendo a palavra de Deus, é mentira. Se está contradizendo o princípio do que é correto, do que é certo, às vezes não está na palavra de Deus lá aquilo que estão propondo para você fazer. Mas a gente já vê que aquilo é para o mal, aquilo é mentira, aquilo é para enganar pessoas, então eu não posso participar disso. Eu tenho que dizer não. Então ele firme o pensamento no que é verdade em primeiro lugar. E a verdade, sua verdade, está o quê? O que nós falamos que a primeira arma que Deus nos deu foi o quê? A palavra de Deus, a graça, e depois nós falamos do Espírito de Deus. Essas são as 3 maiores armas que Deus nos deu. Então o primeiro pensamento é o verdadeiro, tem que estar firmado na palavra de Deus. O que Deus pensa sobre isso? Só você perguntar, eu vou fazer isso, o que Deus pensa sobre isso? Ele pensa que isso vai ser bom ou não? Eu acredito que não, então é melhor não fazer. Por quê? Porque isso aqui está produzindo mal, está destruindo a vida das pessoas, está me afastando de Deus. Como isso aqui pode ser agradável a Deus? Se não agrada a Deus, então eu digo não para o meu pensamento. Firme nas coisas que agradam a Deus, nas coisas que é para o bem do seu próximo, para o seu bem, e afaste-se das coisas que não vai produzir o que ele disse, que os outros detalhes, como dignidade sobre o que é certo. Se não é certo, eu não vou pensar, eu vou afastar o meu pensamento. Então filtre. Em segundo posicionamento, primeiro você vigia as portas da sua alma, que é o pensamento, o sentido e o desejo. O segundo, pegue os seus pensamentos e comece a filtrar ele, para que ele possa ser excelente e possa produzir, principalmente ele diz no final, pense em todas as coisas que podem produzir louvor a Deus. Glória a Deus, amém? Em terceiro posicionamento, deixe Deus participar da sua forma de viver. Então eu guardo as minhas portas, filtro os meus pensamentos e permito o Espírito Santo falar comigo. Permita Deus falar com você sobre aquilo. Tem pessoas que decidem fazer as coisas, não querem ouvir Deus, porque querem fazer o que querem. Aí Deus deixa você também colher o que você quer. Se vai dar certo ou não, você vai correr o risco e vai sofrer as consequências também. Mas ele diz a palavra, vamos ler lá, estou acabando já, em Filipenses 2,13, está dizendo assim: porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Então olha só, porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2,13, segundo a sua boa vontade. Versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Amém? Então diz, Deus, Ele quer operar em nós, tanto o querer como o efetuar. Ele quer participar, tanto do desejo seu, da criação do seu desejo, como também da realização das suas atitudes. Ele quer participar. Para isso o Espírito Santo foi posto em você, dentro de você. Você acha que o Espírito Santo vai vir como arma na sua vida, né? 3 armas, repete comigo, irmão. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a graça de Cristo, a graça de Cristo e o Espírito Santo. Então foi nos dado 3 poderosas armas. Então o Espírito Santo foi posto em você para quê? Você acha que ele quer ficar de plateia, vendo as coisas erradas que você vai fazer e dizer, não, isso mesmo, é sua vontade, faz o que você quer mesmo, não tem problema não, pouco conversa com Deus, intercede por você. Você acha que é isso? Lê Gálatas lá 5, você vai entender o quanto ele luta e ele deixa bem claro o Espírito Santo, para que vocês não façam o que querem, porque o que vocês querem fazer é destruir a vida de vocês. Na maioria das vezes vocês querem destruir um outro, vocês querem acabar com tudo que Deus fez, porque o homem pecou e está destituído da glória de Deus. Então o desejo do ser humano não tem muita coisa boa para oferecer não, porque assim ele começa bem e termina mal. É difícil um cara que começa bem, sabe, sozinho, sem Deus, consegue fazer as coisas perfeitas. Quem fica rico de vir ajudar os outros, ele vai e quer matar os outros. Ele quer ser poderoso, superior aos outros e humilhar os outros muitas vezes.
ele se destrói, ele se distorce, ele perde valores, ele perde tudo em amor ao dinheiro, em amor a não sei o que, às pessoas, ele se destrói, irmão, nos seus valores, se perdem. Por isso que precisamos do Espírito Santo, por isso que Deus falou, a minha arma vem para vocês destruir os sofismas de Satanás, uma delas é o Espírito que eu coloco dentro de vocês. Só que ele quer operar junto com vocês, tanto no querer como no realizar. Então vai formular o querer, o que é o querer? O desejo, ele quer participar. Mas como que ele vai participar? Como nós ministramos, ele encontrar em você a palavra de Deus, ele encontra lá Netflix. Sei lá, estou falando que tem uma coisa boa. Eu não assisto não. Aí falo de série, mas já assiste Netflix, 7 horas de Netflix, falando não sei o que não tem utilidade pública nenhuma para a sua vida espiritual. Digo assim, que não está nada. E bom, está falando de umas questões, vamos dizer assim, até fictícias, que não leva a nada, só foi legal, foi bacana, foi bonito. E perde ali e diz, o que você tem de bom para nós poder usar? No seu desejo. O meu desejo é um dia voar na nave espacial dessa que eu assisti. Ele, tá bom, e o que mais? Quando você vai conseguir isso? Não sei. Então tá bom, você vai morrer esperando essa nave, porque eu não vou ficar aqui com você, esperando essa nave. Vou esperar Jesus. É isso que o Espírito vai dizer para você. Eu estou dando exemplo, irmão. Vigiar as portas da nossa alma. Então o Espírito está ali para Deus quer operar no nosso querer, Ele quer ajudar-nos a pegar os pensamentos bons, Ele quer nos ajudar a selecionar as coisas para produzir um sentir melhor. Então, em vez de ficar pensando naquilo que deu errado, no ódio, nas pessoas que estão te prejudicando, Ele te ajuda a pensar no melhor para te produzir um sentir melhor. Porque Ele quer operar junto com você no seu querer, Ele quer criar um desejo para realizar coisa que vai ser bom para você, para a sua vida espiritual e física também. Então o Espírito foi posto entre você, ele é desfigurante não, ele quer participar da sua vida, ele quer sugerir junto com os pensamentos, ele quer dar bons pensamentos, ele quer te levar a adquirir boas informações para que o seu sentido seja uma bênção, os seus sentimentos sejam saudáveis, não cheios de raiva, de ódio, de pensamentos contaminados, de destruição, de coisas malignas do mundo. Ele quer que você pense coisas boas que vão te ajudar a se tornar pessoas melhores ainda, dignas, pessoas respeitadas, pessoas que amam, pessoas que abençoam. Por isso que ele diz, Deus quer operar tanto no seu desejo como também na sua realizar. Ele tem que operar no seu desejo junto com você para poder produzir o que os frutos de quem está em Cristo produz. Se você não produzir frutos dignos, você não vai ser visto por Deus, nem agradável a Deus. Deus vai te rejeitar, irmão. Então Ele quer produzir para te levar para o céu, para produzir frutos do Espírito Santo. E o Espírito não veio como figurante, ele veio para produzir junto com você. Por isso que ele disse, Deus quer operar tanto o querer como o realizar na sua vida. O Espírito quer estar junto nesse negócio. Então, só por último, Colossenses 3:2 diz assim, pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Vamos de novo repetir. Pense, Colossenses 3:2, nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Então, as coisas lá do alto é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem te inspirar. O que vem de Deus é o que vem para te inspirar para o bem, não para o mal, para o bem, para a luz, não para as trevas. Então pense nas coisas que vêm do alto, as coisas que Deus te deu como direção para uma vida prática, para você praticar. Então como você vai praticar as coisas boas se você só armazena dentro de você as coisas erradas? Se os seus pensamentos, você diz sim para um monte de porcaria que o mundo manda para você. Você sente legal e bacana e mal barato tudo aquilo que te dá prazer, independente se é certo ou errado, se Deus gosta ou não. O importante é ser feliz. Tá? Então, põe Deus de lado, se chama impiedade, irmão. Ser indiferente com o pecado é ser ímpio, é impiedade isso aí. É tratar o pecado com indiferença. Se Deus se importa, não quero saber. O importante é ser feliz. O importante é o amor. Tá, fica nessa aí para você ver. O diabo não está brincando, irmãos. Nós
nós estamos entrando numa época em que Satanás está investindo pesado contra a igreja de Cristo para destruir os princípios, para enfraquecer a igreja nos finais dos tempos, para quando ele vir, ele reinar, ele conseguir reinar com mais facilidade sobre os mundos, sobre as nações. Então ele vai vir para cima dos princípios da igreja, principalmente no mundo cristão, porque guarda princípios. Não estou falando de questão do que se fala hoje em dia de sexualidade, não. Estou falando de princípios espirituais, porque ele quer te convencer que não existe só Jesus como Salvador, não, que todas as religiões salvam. A tendência é o comunismo, a tendência é pensar de uma forma universal, porque isso é ser aceito, é acabar com a desigualdade, essas coisinhas que vão ir colocando devagarzinho, né, ali na brecha, para que você comece a aceitar coisas que não devem ser aceitas como normal. Cada um é cada um, tá bom, continue assim. Esqueça do que Deus te falou na palavra dele, despreze as coisas de Deus, mas saiba que tudo neste mundo passa, irmão. Somente a palavra de Deus permanece. Todas as coisas vão passar, mas a Bíblia diz que todos nós seremos pesados na balança, e Deus vai requerer de nós até as nossas palavras, porque se aprendemos e não fizemos, é porque é pura rebeldia. Nós o rejeitamos, é pior que o ímpio que morreu sem conhecer, porque nós o rejeitamos sabendo que ele era. Dissemos não e ficamos indiferentes com o que ele pensava de ser errado ou certo, e jogamos no lixo a nossa alma, jogamos para o diabo, no lixo. Então Deus trata a nossa alma com um valor que não tem preço, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo mundo nele não morra, mas tenha vida eterna. Amou de tal maneira, deu valor à tua alma de tal maneira. Então não jogue fora a tua alma, não jogue fora a tua vida espiritual, porque não vai acabar aqui, irmão. Você pode fazer o que quer e desprezar, mas você vai morrer um dia, e vai ter que se deparar diante do tribunal. É Bíblia, é a palavra de Deus que diz, e você vai ter que prestar conta. Então você tem que se posicionar para morrer, se tiver que morrer um dia, morrer em Cristo. Guardei a minha fé, fiel até o dia da minha morte, não abri mão. Então fique firme com esta arma espiritual, a palavra de Deus, a graça de Cristo e o Espírito Santo na minha vida. E essas três armas se resumem em todas as outras armas dentro da Bíblia. Ela traz uma grandeza. Você pode destruir qualquer fortaleza do diabo, qualquer sofisma do diabo, qualquer falsas ideias do diabo que ele possa tentar combater dentro da sua alma para tentar ganhar esta guerra. Satanás não ganha a guerra do lado de fora porque mandou o feiticeiro fazer oferta a teu favor, não. Isso ele não pode te destruir quando você está bem com Deus, você está bem posicionado. Mas ele vai ganhar a guerra se ele conseguir tirar da posição interior, da sua posição da sua alma em Cristo, da sua posição na graça, de que a palavra é a verdade que guia a sua vida. Isso ele vai destruir você nessa guerra. Amém? Então a batalha espiritual é espiritual porque começa no que é espiritual, começa dentro de nós, na nossa mente, nas portas da nossa alma, na mente, no sentido e nos desejos. Amém? Então isso que eu tenho para dizer. E por último, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,16. Amém? O Espírito se opõe à carne, o Espírito se opõe ao desejo. Glória a Deus. Amém? A carne se opõe ao desejo das pessoas, para que vocês não façam o que querem. O Espírito se opõe à carne, né? Para que vocês não façam o que querem. Então a batalha é dentro, não é fora. É dentro de nós. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus mandou estar falando para vocês. Amém? Vamos estar orando. Tem a continuação, mas isso fica para outro domingo. Mas nós vamos estar falando. Quem sabe para a gente orar? E vamos estar. Glória a Deus. Tá certo. Glória a Deus. É um jeito esse cara. Deixa eu ver se fechou. Apertou? Apertei, não pode. Já subiu. Subiu? Glória a Deus. Vamos orar.
orar então ao Senhor, amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, a qual tu falaste ao nosso coração. Que teu Espírito permaneça em nós, Senhor, nos revelando aquilo que queres, Senhor. Que a alma de cada um dos irmãos aqui estejam prontas, preparadas, Senhor, para que nesses tempos de batalha, a qual se inicia a batalha espiritual, nós possamos estar com a nossa alma bem posicionada na tua palavra, a nossa alma bem posicionada na graça de Cristo e a nossa alma bem posicionada, Senhor, no teu Espírito Santo. Nos ensina, Senhor, a sujeitar os nossos pensamentos ao teu Espírito. Nos ensina, Senhor, a sujeitar o nosso sentir ao teu Espírito, Senhor. Nos ajude, Senhor, e nos ensine, Senhor, ó Deus, a sujeitar, Pai, os nossos desejos, as nossas vontades ao teu Espírito Santo, Pai. Que possamos ouvir a voz do Espírito falar e possamos dar crédito a Ele, para que possamos permanecer na presença de Deus e permanecer nesta fé a qual tu nos revelaste em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estar com a alma preparada, Senhor, para junto com o Espírito vencer, poder, Senhor, para combater um bom combate. Eu creio que, Senhor, se estivermos com as nossas fortalezas, Senhor, preparadas com informações certas, para poder agir com um desejo certo, Pai, certamente a nossa vida será muitas bênçãos, nossa vida será muitas conquistas e muitas vitórias sobre as obras do diabo, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos preparando, Deus, entrando em tempos de perseguições contra a igreja, contra os princípios da tua palavra, e nós queremos nos preparar para guardarmos, Senhor, ó Deus, em nossa vida, ó Deus, a tua palavra, a fortaleza que vem do teu Espírito, fique em nossa mente. Aquilo que vem do teu Espírito, fique em nossa mente. O pensamento certo, Senhor, o sentir, Senhor, agradável, Senhor, ó Deus querido, e um desejo certo, para que não sejamos roubados, para que não sejamos, Pai, derrubados no chão, como Satanás quer derrubar, nos fazer prostrar por causa dos desejos, por causa do Senhor, dos alívios, das recompensas que este mundo tenta nos oferece, Pai, para tentar nos seduzir e nos levar à direção oposta à tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, e nos ajude, Senhor, a guardar as portas da nossa alma. Nos ajude, Pai, a estar atentos para que possamos produzir coisas que te agradam. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.